Sicário de Vorcaro vazou investigação do MPF. Olha só, o ex-dono, né, do Banco Master, Daniel Vorcaro, obteve acesso privilegiado às apurações sigilosas do Ministério Público Federal, muito antes de ser detido pela PF, né, pela polícia. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Luiz Felipe Machado, né, conhecido como Sicário, né, enfim, de Vorcaro, encaminhou ao banqueiro 3 procedimentos confidenciais em julho de 2025, ou seja, bem antes mesmo dessa bomba toda estourar. O material foi extraído de sistema restritos e detalhava a investigação sobre a nebulosa transação entre o Master e o de Brasília, uma operação classificada como um negócio, assim, de pura camaradagem, tá até entre aspas aqui na reportagem. Enfim, Rafael, boa tarde mais uma vez. Gostaria da sua análise em relação a essa primeira pauta do nosso dia. Boa tarde, Laísa. Boa tarde, exatistas. Olha, eu diria que seria cômico se não fosse trágico, e diria que seria trágico se não fosse a antevéspera do precipício. Pelo seguinte, a partir do momento que até o Ministério Público Federal tinha infiltrados do Vorcaro, eu faço uma primeira provocação. Você trouxe bem a data, ela é referente o mês de julho de 2025. Primeira pergunta para deixar no ar para os nossos espectadores. Será que nessa data em questão algum ministro da Suprema Corte trocou mensagens com o digníssimo Daniel Vorcaro? Aparentemente, 3 pessoas do sexo feminino, 3 mulheres, receberam a mesma mensagem nesse dia, já que era padrão dele, no dia, ao dia raiar, fazer ali a sua versão charmosa, mas com pouca criatividade, e que triste isso para a noiva. Agora, do ponto de vista do sicário, não está aqui mais para explicar um dos principais ajudantes às avessas, né, ajudantes em práticas ruins, em práticas negativas, de Vorcaro. No dia em que Vorcaro conversou, no dia em que foi vazada a conversa sobre quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim, nessa mesma data foi tida a ideia ali com seu braço direito para assuntos não exatamente legais, a ideia de que num assalto isso aconteceria, um assalto simulado. Então, e essa pessoa, no dia que esse vazamento ocorreu, sem ter tido contato com o mundo externo, teoricamente, sem ter recebido advogados, essa pessoa, em uma condição de autoextermínio, se foi aqui no próprio Hospital João 23 de Belo Horizonte. Ou seja, os comparsas do Vorcaro, então logo as coisas surgem, me parece que no momento seguinte eles têm os sinais vitais encerrados e são apresentados ali, seja ao céu, seja ao purgatório, mas partem dessa. Então, Laísa, eu faço a primeira provocação. A gente não sabe quantas vezes Ciro Nogueira, quantas vezes Alexandre de Moraes, se ocorreu. Agora, a gente sabe que não está na agenda do Vorcaro e muitas vezes foi acusado de vários sistemas de falcatruas jamais comprovados e, mais do que isso, inocentados. Por que será que Vorcaro tem enquanto considerações sobre o presidente que hoje está preso, Jair Bolsonaro, a colocação de que com ele não houve afinidade, não houve solução? O presidente hoje da República, ótima conversa, excelente reunião. E Flávio Bolsonaro, o tão alarmado durante 4 anos, imperador de esquemas, de rachadinha, de tudo aquilo que há de má sorte, não tem uma mensagem trocada com Vorcaro? Será que é uma peça de um sistema, de uma engrenagem falha? Ou será que agora as cartas começam a ficar claras? Vamos poder falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, sobre o pedido de prisão. Finalmente, um tipo de pedido mais condizente com a semântica do momento. Mas eu começo dizendo isso: seria cômico se não fosse trágico, e seria trágico se não fosse a antevéspera do precipício.